Boa tarde a todos. Estamos de volta com os nossos estudos habituais em torno das obras de Joana de Ângeles, em parceria com Divaldo Pereira Franco, especialmente na sua série psicológica, onde estamos estudando o livro O Ser Consciente e saímos do tópico anterior, que tratamos sobre compensação, e vamos entrar no outro item, que é o mecanismo de fuga do ego, compensação e agora deslocamento. Para tanto, nós vamos acerenar um pouquinho para penetrarmos no estudo em companhia de Jesus. Jesus, somente Ele pode oferecer aos nossos corações a paz que tanto almejamos. A paz que tanto almejamos. Muito bem. Deslocamento. Joana, com muita propriedade, ela inicia esse estudo assim dizendo: a consciência exerce sobre a pessoa um critério de censura face ao discernimento em torno do que conhece e experiencia, sabendo como e quando se pode fazer algo, de maneira que evite culpa. Nesse discernimento, continua ela, lúcido, quando surge um impulso que a censura da consciência proíbe, não permitindo apresentar-se sem reservas, o ego produz um deslocamento. Olha que interessante. O ego, ele sempre quer sobrepor-se ao eu. Por quê? Porque o ego, ele faz com que a pessoa se promova. Ele infla a pessoa das suas vaidades, das suas ambições, dos seus desejos. E com isso, ele se sobrepõe ao eu, fazendo deslocamentos, assim como as compensações que ele promovia para se promover. Ele promovia para se promover, né? É interessante esses mecanismos utilizados pelo ego. O ego é um elemento muito importante na nossa vida. Nós não podemos esquecer disso. Mas ele sempre precisa estar sob a ação do eu. E precisa estar regido pela razão para que não extravase. Há casos em que a pessoa se torna ridícula. Já citamos alguns exemplos, porque ela não se percebe. Ela não se percebe. Ela acha que ela está com tudo.
é a dona de tudo. E apronta. Depois, muitas vezes, quando a pessoa tem uma certa sensibilidade e a consciência está desabrochando, ela se envergonha. Ah, mas fui eu mesmo que fiz isso? Foi. Foi você que fez isso. Você que aprontou todo essa parafernália. Nossa, mas você devia ter me avisado. Você devia ter me ajudado a não fazer isso. Não adianta. Aí, se você se coloca numa condição dessa forma, ele se revolta e se torna, muitas vezes, agressivo. Tenta agredir. Não fisicamente. Pode até acontecer o caso, mas verbalmente, energeticamente, com manifestações visuais, com transformação de fisionomia. É muito interessante isso. É muito interessante. Né? Hoje, os grandes estudos da psicologia, da psiquiatria e de outras áreas específicas estudam os traços fisionômicos da pessoa. Detalham a pessoa pela sua expressão visual. O que a pessoa é, como o íntimo dela está se manifestando. Entende? Isso é o ego. Essas manifestações visuais, traços fisionômicos que se modifica, é o ego que ocasiona. É o ego. A contrariedade, a raiva, a ira. A pessoa muda até de cor. Eu já presenciei a pessoa ficar tão nervosa, eu fiquei até preocupado que a pessoa ia ter um infarto ou um derrame cerebral. Ficou vermelha. Como um tal ditado cunhou, um peru, né? Ficou vermelho. De quê? De raiva. Entende? Por quê? Porque a pessoa não queria, estava totalmente contrariado. Vale a pena nós partirmos para o lado de lá, no momento desta natureza, aonde a pessoa se encontra enraivecido, embrutecido, ele vai chegar do lado de lá completamente despreparado. Ah, mas como que nós devemos nos preparar para chegar do lado de lá? É muito simples. Quando você vai viajar, o que você faz quando você vai viajar? Você prepara todas as roupas, as suas peças íntimas, você ajeita a sua mala, você ajeita a sua pochete com a escova, o creme dental, um ou outro perfume, um desodorante. Isso é um preparo que a pessoa faz para uma viagem. Assim é que nós devemos nos preparar para o lado de lá. Esses acessórios são acessórios que eu simplesmente coloquei como figuras de estilo, são acessórios morais. Esses acessórios são os acessórios que nós temos que colocar aqui dentro e aqui dentro, para o lado de lá. Tá entendendo? É muito importante que a gente consiga entender isso. Nós precisamos nos preparar para podermos partir. E nem sempre nós nos preparamos adequadamente para o passamento. Não é? Então, caríssimos, vamos entender que o ego, ele sempre está querendo ter o domínio da situação. Não tem problema, desde que nós saibamos que as ações do ego nem sempre são salutares.
ele impulsiona-nos, ele faz com que a gente se projete, mas nós precisamos estar dirigindo essa energia para que as nossas projeções não sejam demasiadamente desequilibradas. Porque, do contrário, nos tornamos pessoas mesquinhas, nos tornamos pessoas completamente palhaças, né? Fazendo as pessoas rirem do que somos e de como estamos. Entende? Deslocamento. Freud, olha que interessante, Freud havia identificado essa capacidade de censura da consciência que situou como superego. Superego. Você vê que interessante? Ele domina e foi considerado como o superego. Por quê? Porque ele tem a capacidade de colocar uma censura maior, não permitindo que haja um descontrole natural nas nossas ações. É interessante o mecanismo de censura que existe na nossa mente. A nossa consciência, como sendo o árbitro. Olha, a consciência é o árbitro, ela apita quando devemos ou não parar. Só que nem sempre nós ouvimos o apito da censura, da consciência. Por quê? Porque nós estamos nos felicitando com o nosso egoísmo e com a nossa pobreza de espírito em querer aparecer. Voltaremos, continuando com esse mesmo assunto.